Quem manda mais no Brasil? O Congresso ou o STF? Essa é uma pergunta que aparece com tanta frequência que já está quase entrando para o patrimônio cultural brasileiro. Junto com o que aconteceu com o dinheiro da Mega Sena? E também com quando o Brasil vai ganhar outra Copa? E se você veio aqui esperando uma resposta simples, eu já te aviso. A Constituição não foi escrita pensando nos comentários da internet. Muita gente imagina que os três poderes funcionam como uma empresa. Nesse raciocínio, alguém seria o chefe supremo, alguém seria o gerente e alguém ficaria apenas obedecendo ordens. Só que a democracia brasileira não foi construída assim. A nossa Constituição criou três poderes: legislativo, executivo e judiciário. O legislativo cria as leis e é formado por vereadores, deputados estaduais e deputados federais. O executivo administra o país e coloca essas leis em prática, formado por prefeitos, governadores e o presidente da República. E o judiciário? O judiciário interpreta as leis e resolve conflitos, e é constituído por juízes nas diferentes esferas regionais e federais. Até aqui, parece que está tudo tranquilo. E quando surge uma lei polêmica, é que a paz acaba. Aí aparecem especialistas em direito constitucional. Curiosamente, até a semana passada, estavam explicando o esquema tático da seleção brasileira. E começam as perguntas. O STF pode barrar essa lei? O Congresso pode fazer isso? Quem manda em quem? E a resposta que mais irrita a humanidade desde a invenção da filosofia é: depende. Porque existe uma regra acima de todas as outras: a Constituição Federal. E é aqui que a história começa a ficar interessante. A Constituição Federal funciona como a regra máxima do jogo. É como aqueles contratos gigantes que ninguém lê e quando instala um aplicativo é que fica sabendo. A diferença é que a Constituição realmente importa, e muito. Isso significa que uma lei aprovada pelo Congresso não pode contrariar aquilo que está previsto na Constituição. Mas quem decide isso? Aí é que entra o Supremo Tribunal Federal, porque ele possui a função de analisar se determinada lei está ou não de acordo com a Constituição. E quando entende que existe incompatibilidade, pode declarar essa lei inconstitucional. Nesse momento, alguém inevitavelmente comenta: então, pronto, o STF manda mais. Calma, a história não termina aí. Aliás, uma característica da história é justamente decepcionar quem gosta de respostas fáceis. A lógica da democracia não é criar um poder superior aos demais. Na verdade, ela tenta impedir exatamente isso. Porque a humanidade já testou várias vezes a ideia de concentrar muito poder nas mãos de uma única pessoa ou instituição. E os resultados costumam aparecer nos livros sob títulos pouco animadores como crise, golpe, revolta, colapso ou guerra. Por isso, existe o chamado sistema de freios e contrapesos.
Um poder fiscaliza o outro, um limita o outro e às vezes um tira o sono do outro. O que convenhamos, parece acontecer com certa frequência por aqui. E é justamente por isso que a pergunta quem manda mais talvez seja a pergunta errada. Porque a democracia não foi criada para que um poder mandasse nos demais. Ela foi criada para que nenhum deles pudesse mandar sozinho. O Congresso cria leis, o Executivo governa, o Judiciário interpreta a Constituição. Cada um possui funções próprias, mas todos possuem limites, e esses limites existem por uma razão muito simples. Ao longo da história, diferentes sociedades acreditaram que concentrar poder era uma excelente ideia, mas normalmente não era. Se fosse uma série da Netflix, você já perceberia pela trilha sonora que aquilo não terminaria bem. Por isso, as democracias modernas criaram mecanismos para distribuir autoridade e permitir fiscalização mútua. Isso elimina conflitos? Nem de longe. Discussões entre os poderes fazem parte do funcionamento do sistema. Aliás, quando você vê Congresso, governo e STF discordando publicamente, isso não significa automaticamente que a democracia está quebrada. Muitas vezes significa justamente que ela está funcionando. De forma barulhenta? Sim. De forma confusa? Frequentemente. Mas funcionando. Porque a alternativa seria alguém acordar numa segunda-feira, tomar um café e decidir sozinho o destino de mais de 200 milhões de pessoas. E a história recomenda fortemente que a gente evite esse experimento. Por isso, quando alguém perguntar quem manda mais no Brasil, a resposta continua sendo ninguém. Ou pelo menos essa é a ideia. Gostou? Então, manda para aquele seu amigo que descobriu ontem o que é o STF, mas hoje já está dando aula de direito constitucional no grupo da família. Tem uma dúvida, uma sugestão? Coloque aqui nos comentários. Quem sabe não vire tema do próximo. E aí, história